Quando eu encontrei Arnaldo, ele estava fechando a porta da casa dele para sair. E eu disse da minha disponibilidade para conversarmos, e ele voltou a abrir a porta com muita dificuldade, quando ficou patente a dificuldade visual dele. Ele estava ficando cego a partir de uma catarata que ele ainda não tinha operado. Tirei a chave da mão dele pela dificuldade dele abrir a porta, abri a porta para ele, entramos e sentamos na sala, uma sala simples, praticamente despojada, uma casa despojada, um apartamento pequeno despojado, e eu comecei a fazer perguntas a ele para compor uma entrevista que era importante ser feita. E então eu perguntei a ele várias coisas e ele foi descrevendo formalmente. Quando eu perguntei sobre a situação afetiva dele, ele parou durante um tempo e, após uma certa reflexão, ele disse: "Você é médico, então vou te falar a verdade." E começou a descortinar uma parte da vida dele que não era costume ele fazer, né? Na verdade, talvez ele nunca tivesse feito. E ele então me disse: "Doutor, eu sou homossexual." E eu já tinha achado, pelos cuidados que ele tinha na entrevista, que alguma coisa nesse sentido poderia ocorrer. E ele, como professor, desempenhou a vida dele toda dando aulas em curso secundário e, de alguma forma, já estava se aposentando e vítima de diabetes e com uma catarata acelerada nos 2 olhos, bem acentuada nos 2 olhos, que praticamente lhe impediam quase totalmente a visão. Mas quando ele confessou, quer dizer, eu senti como uma confissão sobre a homossexualidade dele, eu perguntei alguma coisa a ele: "Mas você nunca viveu sua vida afetiva? Você nunca teve uma relação afetiva?" Ele disse: "Não, doutor, eu nunca tive nada disso porque eu nunca aceitei essa situação. Porque eu tinha muito medo de mim mesmo, eu tinha muito medo do que as pessoas poderiam pensar de mim." Nessa hora ele para e disse: "Olha, doutor, eu nunca fiz nada com ninguém, nunca abusei de ninguém." E ele repetiu isso algumas vezes, quase como para afirmar para mim que ele nunca teria cometido, dava para sentir nitidamente essa sensação de um pecado. Eu nunca cometi esse pecado. E eu perguntei: "Mas você nunca se apaixonou?" Ele disse: "Explicitamente não, tive as minhas paixões, mas nunca confessei a minha paixão a ninguém, porque eu tinha muito medo dessa situação que podia se desencadear e nunca praticamente exerci a minha vida afetiva." Quer dizer, de alguma forma, essa pessoa cumpria uma ordem que, na verdade, muito mais do que uma ordem social, do que uma restrição social, representava uma condenação dele com ele mesmo, em que, de alguma forma, ele impedia a própria vida, porque, sendo diabético e sendo uma pessoa com restrições tão fortes em relação à ingestão de açúcar, ele não se restringia. Ele era conhecido na vizinhança como uma pessoa que era vista no bar tomando Coca-Cola, comendo comidas proibidas e nunca se restringia. E isso levava a uma conclusão muito lógica, como se ele quisesse se matar, como ele quisesse... Havia uma condenação a ele mesmo. Essa entrevista foi muito dramática porque ele não se aceitava, de alguma forma também teve umas dificuldades familiares, que ele foi sendo repudiado, que ele foi se refugiando de alguma maneira. Esse apartamento, praticamente, foram retirados muitos bens dele, quando ele esteve internado, e tinha estado internado recentemente, por uma crise diabética, hiperglicêmica, em que ele ficou internado. Quando ele voltou para casa, muitos móveis já tinham sido retirados. E ele estava numa situação de penúria muito grande, muito séria, muito forte. Tempos depois, eu tive a notícia de que ele se matou. Quer dizer, ele acabou concretizando, não esperando que a natureza o matasse pelas desobediências médicas que ele mantinha. Na verdade, como única solução que ele encontrou foi essa. Esse contato me deixou pensando muito, me deixou muito preocupado com certas situações humanas
que no atual momento se discute muito a questão da homofobia, a questão das escolhas sexuais, as questões de gênero. E nesse ponto eu não queria discutir esse ponto, que tem muitas coisas a serem discutidas em termos científicos, em termos sociais, em vários níveis. Mas muito mais a questão da escolha. A questão ele não teve uma escolha quanto à natureza dele. Ele tinha alguma coisa dentro dele que ele não aceitava. Mas a escolha que ele teve de se restringir. A escolha que ele teve de não aceitar a ele mesmo, o pior censor dele, na verdade, era ele mesmo. Ele se impedir de viver, ele se impedir de amar. Isso nos leva a uma pergunta muito séria nesse sentido. Alguém tem o direito de restringir de outros, das pessoas, o direito de amar? Essa capacidade de amar que fica inibida e fica contida, e que de alguma maneira leva a preferência pela morte, a opção pela morte, é justa, é correta. Ele acabou eliminando alguma coisa a má que ele mesmo se sentia, que ele mesmo de alguma maneira não se permitia. Teria dado certo a opção dele de se impedir de viver a vida que ele pudesse viver? E aí vem a nossa pergunta, que de alguma maneira a gente se faz. A vida é escolha? A vida, a gente escolhe o que a gente quer ou o que a gente tem a capacidade de suportar. A condenação final dele à morte, de alguma forma, foi uma sentença que ele se deu com uma solução de alguma coisa que acontecia com ele e que ele não tinha a possibilidade de mudar, ou pelo menos não encontrou formas de mudar. E, paradoxalmente, num contato comigo, como médico, ele disse, é para falar o que eu sinto, né? Quer dizer, eu senti que ao abrir a porta da casa dele, eu estava abrindo também uma porta de contato, que talvez, por acaso ou não por acaso, ele nunca encontrou, ele nunca aproveitou para falar dele mesmo, para fazer um contato humano de alguma maneira que viabilizasse uma compreensão sobre ele mesmo, mesmo que tardia. Não deu mais tempo de poder ajudá-lo. A vida é escolha?